paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Eu me chamo Rebeca Augusto dos Santos e tenho um testemunho para contar sobre o meu cabelo. Eu sou da Igreja Quadrangular. Quando era pequena, eu era da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Eu ia para lá com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Porém, quando cresci um pouco mais, minha mãe e meu pai foram para a Assembleia de Deus. E eu, depois de adulta, agora, sou da Igreja Quadrangular. E durante todo esse tempo que passei por essas igrejas, eu sempre usei cabelo comprido, porque acho lindo, minha opinião. Não sou pentecostal, não sou do fogo, não sou do manto, nem sou legalista ou religiosa. Eu creio em Jesus e tenho um relacionamento com Ele. Ninguém nunca me entregou profecias sobre o meu cabelo. E eu nunca vi poder saindo do meu cabelo, nem do cabelo de ninguém. Eu sou uma pessoa prática, objetiva, racional, lúcida e gosto muito de coerência. Inclusive, sou estudante de filosofia. Eu sempre usei cabelo comprido, entre outros motivos, porque sempre tive um peso acima do ideal, porque eu gosto de comer, eu adoro doces e massas. Nunca me podei nos aniversários, adoro comer bolo e docinhos. Não me podo de nada, por isso o meu rosto é um pouco arredondado. Então, percebi muito cedo que cabelo comprido ajuda nisso. Por isso, sempre mantive ele assim, bem longo. E digo longo até os meus quadris mesmo. Só que o meu cabelo sempre deu muito trabalho. Ressecava, quebrava. Cansei de ouvir pessoas dizendo para eu cortar, mas eu não queria, porque queria manter o comprimento, mesmo quando ele estava feioso. O tamanho do meu cabelo chamava a atenção e eu recebia elogios e gostava. Por ele ficar muito ressecado, eu gastava muito dinheiro com ele, com shampoos e cremes, mas não cortava. Eu insistia, sempre quis cuidar, nunca cortar. Aí chegou um tempo da minha vida que aconteceu algo comigo, algo que mexeu com a minha vida e com a vida de toda a minha família. Eu adoeci e foi muito grave. Eu pensei que não ia escapar. Precisei tomar muito remédio. Meu cabelo caiu todo. Eu fiquei careca. Sim, fiquei careca, sem nenhum fio de cabelo na cabeça. Imagina para uma pessoa que prezava tanto pelo seu cabelo ficar careca. Foi difícil. Se bem que eu concordo que, numa situação assim, o que importa é a vida. Não ficar se preocupando com o cabelo. A gente só quer ficar bom logo e continuar a viver. Mas tenho que dizer que me olhar no espelho e me ver sem cabelo era algo muito difícil, me botava muito para baixo. Eu comecei a achar realmente que eu ia partir para a glória. Foi aí que aconteceu algo. E aconteceu num dia em que eu acordei muito enjoada por causa dos remédios. E estava vomitando muito. Eu estava no banheiro, passando muito mal. Aí comecei a pensar assim: e se eu fizesse um voto ao Senhor?
Ah, se eu tivesse algo para poder oferecer a ele, eu pensei. Mas aqui já quero dizer que dou glórias a Deus por sua misericórdia. O ser humano sempre pensa essas coisas, em negociar com Deus. Mas aqui entra a misericórdia do Senhor, a graça. Ele apenas nos dá o presente da vida, não pede nada em troca. Nós é que pensamos essas coisas. Mas eu estava pensando assim: me perdoe, Jesus, não tenho nada para te oferecer. Foi aí, nesse momento, pensando essas coisas, não sei nem se eu estava pensando direito, por causa de tanto remédio que eu tomava. Mas foi aí que olhei no espelho e, me vendo careca daquele jeito, pensei: se eu tivesse cabelo, se tu, Deus, me desse meu cabelo de volta, eu não o cortaria nunca, jamais. Eu seria nazireu, para sempre, como Sansão. E aqui quero dizer que pensei isso porque sempre adorei a história de Sansão. Quando eu era pequena, eu ouvia essa história contada na escolinha da igreja. Eu sempre gostava quando falavam de Sansão. E sempre me revoltava com aquela revolta de criança quando falavam em Dalila. Eu imaginava Sansão, forte, bonito, com cabelos compridos, tranças esvoaçantes ao vento, iluminadas pelo sol. E depois pensava em Dalila, cortando aquele cabelo tão lindo. Então eu tinha raiva de Dalila. Por isso me lembrei disso, do nazireu Sansão. E eu fiquei pensando assim: eu poderia fazer um voto ao Senhor. Então eu pensei nisso. Mas, irmã Ângela, eu só pensei e deixei para lá. Alguns dias depois, os médicos perceberam e comentaram que havia cabelos nascendo na minha cabeça. Não só na minha cabeça, mas também em outras partes do meu corpo que já não tinham mais pelos. Que surpresa não foi para mim ouvir isso. Eu fiquei muito feliz e chorei. Ninguém entendeu muito toda aquela minha comoção, mas foi porque eu entendi que Deus tinha aceitado o meu acordo. Por isso, eu chorei de felicidade. Entendi que se Ele estava me devolvendo o meu cabelo, é porque eu também iria viver. E realmente, dali para frente, eu só melhorei. E isso contra todas as expectativas. Melhorei tanto que recebi alta. Os médicos simplesmente não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Eles só disseram: segundo os exames, você não tem mais nada. Pode ir para casa. Você não tem mais o que fazer aqui. Então fui para casa. E foi emocionante a festa que a minha família e os meus vizinhos fizeram para me receber. Fui para todos os cultos na minha igreja, dentro do primeiro ano depois que voltei para casa. Era a minha forma particular de agradecer a Deus por tudo que Ele estava fazendo na minha vida. Meu noivo, e eu esqueci de dizer que no início da minha doença eu estava noiva, mas bem, meu noivo e eu terminamos de planejar o nosso casamento e nos casamos. Hoje, 15 anos depois disso, ainda estou saudável. Deus é fiel, Ele mantém sua promessa e eu também. Meu cabelo cresceu até o quadril, é liso e lindo e, pasmem, não tem mais ressecamento, nem quebra,
e eu não preciso mais gastar tanto com ele. Não uso chapinha, não uso secador, nunca pinto, não vou ao cabeleireiro, jamais. E pasmem de novo com o que eu vou dizer. Ele parou de crescer no meu quadril. Nem aumenta, nem diminui, e nem eu corto. Só cuido com shampoo e creme, somente. Então, eu sou nazireu do Senhor, e vou ser assim até o final da minha vida, simples assim. E isso não é religiosidade, nem misticismo, foi um trato que eu fiz com o Senhor. Ele cumpre a parte dele e eu cumpro a minha. E ele tem sido fiel na minha vida. E não me importa o que segundos ou terceiros falem. Isso é entre mim e o Senhor.